Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, estamos aqui hoje para fazer a palestra, estarmos com vocês. E hoje o tema que foi passado para mim fazer é a lei de adoração, o valor da prece. As leis morais, o capítulo 3 do Livro dos Espíritos. Inicialmente, eu me apresento, meu nome é Aramitã e estarei com vocês e vamos tentar levar esse tema. Vamos inicialmente fazer a nossa oração da noite, início. Vamos fechar os nossos olhos, mentalizar a figura do Mestre Jesus ao lado de cada um de nós. Porque Jesus disse que onde houvesse duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, lá ele estaria. Senhor Jesus, Mestre amado, mais uma vez nós te agradecemos a oportunidade que nos dá de podermos estar juntos, estarmos contigo, estudando o teu Evangelho de amor, podendo, Senhor Jesus, expressar, aprender, compreender tudo que tu nos deixaste através do teu Evangelho. Fica conosco, Jesus. Abençoa-nos em mais essa noite de hoje. Permita, Senhor, que nós possamos aprender e compreender estas lições. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Meus irmãos, hoje nós vamos discutir sobre a prece, o valor da prece. Inicialmente a pergunta primeira que foi passada, pergunta: agrada a Deus a prece? A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo, a prece lida, por muito bela que seja. Se for lida mais com os lábios do que com o coração, agrada-lhe a prece, quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creais que o toque a do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Ou seja, a prece que nós fazemos, ela tem que sair do fundo do nosso coração, né? Se é aquela prece que a gente faz uma ligação com Deus, sincera, né? Não é aquela prece que às vezes a gente faz uma prece muito repetida, né? Antigamente eu participava com a minha mãe, meu pai, o pessoal fazia novena em casa, ele fazia aquelas preces, Pai Nosso, Ave Maria, aquela coisa repetitiva. Eu acho que aquilo ali é bom para a pessoa que tem aquela fé também, né? Da novena, do catolicismo, que aceita isso tudo, também é bom. Mas a prece que vem do coração da gente, ela é mais sincera, né? Ela é mais sentida por Deus, sabe? Então eu trouxe até um pensamento que Santo Agostinho nos fala, sabe? Ele cita aqui, ele fala assim: orai sempre, meus filhos. Eu já vos disse que a prece é um orvalho benéfico que deve tornar menos árida a terra ressequida. A prece do coração. Tu és a alma das almas, se assim me posso exprimir. Quintessência sublime que sobe, sempre casta, bela e radiosa, para a alma mais vasta de Deus. Ou seja, Santo Agostinho nos diz aqui que a prece é a coisa mais linda que nós temos que fazer, né? Uma coisa como se você estivesse do lado daquela pessoa, não vou falar que Jesus, né? Que é o supremo, né? O ser perfeito que nós tivemos aqui na Terra. Mas é você estar do lado, por exemplo, eu não tenho um exemplo meu, né? Eu não tenho a minha mãe aqui do meu lado hoje, ela está no plano espiritual. Mas é como se eu estivesse fazendo uma prece e estivesse junto com ela aqui do lado, falando com ela, né? Sentindo esse amor dentro do nosso coração. Eu acho que é isso que ele queria dizer aí, que a prece é agradável a Deus quando ditada pelo coração. Partindo para outra pergunta, né, que ele nos coloca, né, qual o caráter geral da prece?
Allan Kardec faz essa pergunta, né, e os espíritos respondem. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Porque em nossas vidas nós estamos sempre só pedindo, mas nós não louvamos, nós não agradecemos a Deus, né? Então nós temos que louvar, pedir também, né? E agradecer. Porque nem sempre nós vamos ter o que nós queremos. Mas Deus vai favorecer através da oração, através da prece, que nos chegue o que for necessário para nós. É isso que ele quis dizer nessa questão aí. Na outra parte da outra pergunta, ele pergunta se a prece torna um homem melhor. E ele diz, sim, os espíritos. Porquanto aquele que ora com fervor e confiança, se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Ele abre um parêntese aqui. Como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante, de mau caráter, ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência e até algumas vezes viciosas? Ele pergunta, né? Para os espíritos, e eles respondem: o essencial não é orar muito, mas orar bem. É o que nós comentamos atrás aí, né? Sobre a sinceridade, né? Você está com o coração aberto para falar, né? Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmos. A ineficácia em tais casos não é do remédio, sim da maneira por que o aplicam. Ele compara aí, tá vendo, gente? A prece, a oração como um remédio, né? Quer dizer, se nós soubermos usar o remédio, ele age corretamente para nós. A mesma coisa é a oração. Se nós usarmos a oração, fazermos uma oração que agrada a Deus, né, que foi falado atrás aí, né, mais sincera, né, sem aquelas orações rebuscadas, cheias de palavras longas, né? E é isso que Deus quer da gente, que nós passamos da oração como um remédio para nós também, tá? E é isso. Então vamos partir para outra. Aqui ele pergunta, Allan Kardec: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Ele fala assim: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que as preces, que as palavras. Desculpa. Aí ele quis dizer o quê? Que nós, através das boas ações, essas boas ações, elas se tornam como uma prece para Deus. Quando nós estendemos um prato de comida àquela pessoa que nos procura em nossa casa, quando nós estendemos um enxoval de uma criança, né, recém-nascida, que a mãe e os pais não têm condição de comprar, quando nós levamos às casas o conforto de uma oração, fazendo visitas àquelas pessoas que às vezes se sentem sozinhas em casa, e aí você leva aquele conforto, né, de uma palavra amiga, de uma oração. A gente às vezes, eu costumo falar que a gente faz muito o culto do Evangelho no lar, né? Então quando você leva esse culto do Evangelho no lar para as casas dessas pessoas, nós temos um trabalho que nós, por enquanto, nós estamos parados, né, por causa da pandemia. Nós chama as visitas aos lares. Nessas visitas aos lares, a gente leva o Evangelho.
E aí tem lares que têm a necessidade também de comida. Então, através dessas visitas, a gente descobre que as pessoas estão necessitadas também de um alimento, de uma roupa. Aí você leva também, além do evangelho, do lar, da oração, você vai levar também o que ela precisa. Aí você vai matar a fome física e espiritual daquela família, né? Além de fazer amizade, conhecer as pessoas, né, que estão passando por isso também. Porque às vezes as pessoas têm vergonha também, né? Tem pessoas que não têm condições e não pedem também, né? Tem um orgulho que às vezes não sai para pedir também. Eu estou precisando, passando necessidade. Né? Tem pessoas que são assim e não pedem. Então a gente tem que descobrir. A gente tem que correr através das visitas. Você faz essas visitas, você descobre se aquela pessoa está passando necessidade. É um trabalho muito bonito que a gente faz. Se vocês, quando acabar essa pandemia e quiserem participar conosco, né, nós vamos estar fazendo. Eu queria só voltar atrás na outra questão passada, quando ele diz que a prece torna melhor o homem, né? Que a pessoa que ora com fervor e tudo, né? Eu queria lembrar da parábola do fariseu e do publicano, né? Quando Jesus disse, que Jesus propôs esta parábola a uns que confiavam em si mesmos como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu orava de pé e dizia assim: Graças te dou, ó meu Deus, por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, e não ser também como é aquele publicano. Eu, por mim, jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de tudo quanto possuo. Apartado a um canto, o publicano nem sequer ousava erguer os olhos para o céu. Batia no peito e exclamava: Meu Deus, apiedai-vos de mim, pecador. Aí Jesus disse: Digo-vos, acrescentou Jesus, que este voltou justificado para sua casa, e o outro não. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Lucas 18, 9 e 14. Os fariseus eram seguidores de uma das mais influentes seitas do judaísmo, e os publicanos eram os arrecadadores de impostos públicos exigidos pelos romanos ao povo judeu. Muitos deles eram corruptos naquela época, então eles não eram bem vistos pelo povo, tá? Por isso que esse publicano falou, né? Ai de mim, né? Meu Deus, apiedai-vos de mim, pecador. Por isso que Jesus falou que ele saiu justificado, porque eles viu que ele tinha os pecados dele, não era o ser perfeito, né? A pergunta 662, ele fala: pode-se com utilidade orar por outrem? O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos e estes se associam ao bem que deseja fazer. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. Está vendo? O pensamento nosso, o poder da nossa vontade. Quando você deseja aquela coisa boa na oração, você pede a cura para a pessoa, você pede bem-estar para aquela pessoa, a ação que os nossos irmãos espirituais, eles levam essa sua oração àquelas pessoas, a energia para elas, curando aquelas pessoas, trazendo bem-estar para elas. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daquele por quem oramos os bons espíritos que lhe virão sugerir bons pensamentos e dar a força de que necessitem seu corpo e sua alma. Mas ainda aqui, a prece do coração é tudo. A dos lábios nada vale.
Olha aí a importância que os espíritos dizem para Allan Kardec, né? A importância de a gente orar pelas pessoas, né? E nós fazemos isso quando acordamos. A gente faz uma oração pedindo proteção, né, para a nossa família, para os nossos pais, nossos avós, nossos filhos, maridos, esposos, sobrinhos, até os nossos bichinhos, né? Nossos anjinhos de quatro patas, né? Que a gente pede oração para eles, né? Todos nós, porque todos nós somos filhos de Deus, né? Na pergunta 663, Allan Kardec pergunta aos espíritos: podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Ele responde: as vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. Ou seja, todos nós temos os nossos, a gente fala assim, os nossos karmas, né? As nossas provações para passar aqui na Terra. Que o nosso planeta Terra ainda é um planeta de expiação e provas, de sofrimentos. Então nós, nem tem nenhum de nós que não temos, que não vamos passar pela prova do sofrimento. Pequeno ou grande, todos nós passamos, né? A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Hemos dito que a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Bem o sabes. Olha aí, né? Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Ou seja, nós temos que procurar, né? Se nós queremos a ajuda de Deus, dos bons espíritos, nós temos que fazer a prece, pedir a presença deles, pedir a orientação deles para uma questão. Às vezes nós estamos sofrendo com um problema, pede ajuda, não é? Temos que pedir através da oração. Deus nos ajuda, Deus nos manda a orientação necessária, e quando muito Ele manda o que é necessário para nós, né? Às vezes até tem pessoas que relatam, né, que estavam passando por grandes necessidades, de repente chega para ela uma coisa boa, né, que tira ela daquele sufoco. Ou seja, é os bons espíritos que Deus encaminha, que nos veem desculpe. Esses bons espíritos nos orientam e através dos nossos anjos da guarda, eles passam para outros o que é necessário para nós, tá? Demais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um, porquanto o que do vosso ponto de vista mesquinho e da vossa vida efêmera vos parece um pesado mal, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Ou seja, às vezes a gente acha que está recebendo uma coisa ruim, aquela coisa ruim que vem para nós, às vezes é um bem que vai vir, que vai nos tirar de uma coisa pior ainda, que poderia acontecer para nós. Além disso, de quantos males não se constitui o homem, o próprio autor, pela sua imprevidência ou pelas suas faltas? Ele é punido naquilo em que pecou. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supondes. Julgais de ordinário que Deus não vos ouviu, porque Ele não fez a vosso favor um milagre, enquanto que vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das coisas. É o que eu estava comentando aí atrás, né? Sobre isso. Às vezes a gente recebe um favor que chega do nada. Esse acaso não existe. É porque nós, através das nossas orações, através dos nossos anjos da guarda, somos atendidos por eles.
muitas vezes também, as mais das vezes, mesmo ele vos sugere a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. Está vendo? É isso mesmo. Né? A gente tem. As nossas preces agem a nosso favor. Na pergunta 664, essa questão passada aí, eu queria lembrar, né, sobre uma história. A história de um pão, a respeito da oração, quando ela é feita, né? E essa história eu achei muito linda. Eu queria citar ela aqui, porque ela vem a calhar com esse tema que nós temos. A história de um pão. Quando Barsabás, o tirano, demandou o reino da morte, buscou debalde reintegrar-se no grande palácio que lhe servira de residência. A viúva, alegando infinita mágoa, desfizera-se da moradia, vendendo-lhe os adornos. Viu ele então baixelas e candelabros, telas e jarrões, tapetes e perfumes, joias e relíquias sob o martelo do leiloeiro, enquanto os filhos querelavam no tribunal, disputando a melhor parte da herança. Ninguém lhe lembrava o nome, desde que não fosse para reclamar o ouro e a prata que doara a mordomos distintos. E porque, na memória de semelhantes amigos, ele não passava agora de sombra, tentou o interesse afetivo de companheiros outros da infância. Todavia, entre eles encontrou simplesmente a recordação dos próprios atos de malquerença e de usura. Barsabás entregou-se às lágrimas, de tal modo que a sombra lhe embargou por fim a visão, arrojando-o nas trevas. Vagueou por muito tempo no nevoeiro entre vozes acusadoras, até que um dia aprendeu a pedir na oração. E, como se a rogativa lhe servisse de bússola, embora caminhasse às escuras, eis que de súbito se lhe extingue a cegueira e ele vê diante de seus passos um santuário sublime, faiscante de luzes. Milhões de estrelas e pétalas fulgurantes povoavam-no em todas as direções. Barsabás, sem perceber, alcançara a casa das preces de louvor nas faixas inferiores do firmamento. Não obstante, deslumbrado, chorou, impulsivo ante o ministro espiritual que velava no pórtico. Após ouvi-lo, generoso, o funcionário angélico falou sereno. Barsabás, cada fragmento luminoso que contemplas é uma prece de gratidão que subiu da terra. Olha aí a importância da prece, da oração. Aí Barsabás disse: ai de mim, soluçou o desventurado, eu jamais fiz o bem. Em verdade, prosseguiu o informante, trazes contigo em grandes sinais a pranto e a sangue dos doentes e das viúvas, dos velhinhos e órfãos indefesos que despojaste, nos teus dias de invigilância e de crueldade. Entretanto, tens aqui em teu crédito uma oração de louvor. Tá vendo? Até ele, que não tinha, né, tinha uma lá para ele. E apontou-lhe a canhada estrela que brilhava à feição de pequenino disco solar. Há 32 anos, disse ainda o instrutor, deste um pão a uma criança, e essa criança te agradeceu em prece ao Senhor da vida. Chorando de alegria e consultando velhas lembranças, Barsabás perguntou: Jonaquim, o enjeitado? Sim, ele mesmo, confirmou o missionário divino. Segue a claridade do pão que deste um dia por amor, e livrar-te-ás, em definitivo, do sofrimento nas trevas. E Barsabás acompanhou o tênue raio do tênue fulgor que se desprendia daquela gota estelar, mas em vez de elevar-se às alturas, encontrou-se numa carpintaria humilde da própria terra. Um homem calejado aí refletia,
manobrando a enxó em pesado lenho. Era Jonaquim aos 40 anos de idade. Como se estivessem os dois identificados no doce fio de luz, Barsabás abraçou-se a ele, qual viajante abatido, de volta ao calor do lar. Decorrido um ano, Jonaquim, o carpinteiro, ostentava sorridente nos braços mais um filhinho, cujos louros cabelos emolduravam belos olhos azuis. Com a bênção de um pão dado a um menino triste, por espírito de amor puro, conquistara Barsabás, nas leis eternas, o prêmio de renascer para redimir-se. Essa história foi contada pelo espírito do irmão X, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Ou seja, uma oração que ele recebeu de uma criança que ele havia feito um bem, né? Dado um pedaço de pão. Olha a importância que tem, né? Que nossos irmãos espíritos falaram lá atrás, né? Que a prece maior é o bem que nós fazemos ao próximo. Na pergunta 664, ele faz a seguinte pergunta: será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E neste caso, como lhes podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? E ele diz, né? Os espíritos respondem a Allan Kardec: têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus? A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira aquele que por ela pede, e também porque o desgraçado sente sempre um refrigério quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Por outro lado, mediante a prece, aquele que ora concita ao desgraçado ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. Neste sentido, é que se lhe pode abreviar a pena, se por sua parte ele secunda a prece com a boa vontade. O desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que o vão esclarecer, consolar e dar-lhe esperanças. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos desse modo que culpados vos tornaríeis se não fizesseis o mesmo pelos que mais necessitam das vossas preces. Ou seja, devemos orar por aqueles que sofrem. E quantos de nós sofremos, né? Nós temos visto, né, ultimamente, né, com esses problemas da pandemia, o sofrimento próximo demais de todos nós, né? Em cada lar, em cada vizinho, em cada família, a gente encontra a questão, né, que nós, como espíritas, a gente fala que a gente não deve chorar, né? Sofrer muito com a perda dos nossos parentes. Assim, que a gente sabe que eles não vão estar distantes de nós. Sim, não estarão distantes. Mas todos nós sofremos, sim. Mesmo sendo espírita, católico, evangélico, todos nós sofremos por estarmos longe dos nossos irmãos, pela saudade, porque eles passam por um plano, uma dimensão diferente da nossa, e nós ficamos aqui e só os encontramos algumas vezes através dos sonhos, né? Que Deus nos dá essa faculdade, né? Nós algumas vezes sonhamos com as pessoas que já se passaram, e esses sonhos nada mais é do que o nosso encontro com eles. Nós não lembramos muito o que nós passamos através do contato com eles do lado de lá. Mas é um contato que nós temos, né? Ela vem em forma de sonhos para nós. Muitas pessoas têm os sonhos lúcidos, aquelas pessoas que lembram, sem perder a lembrança do que se passou do lado de lá, né? Mas é um outro caso, né? A gente não discutir aqui.
Outra pergunta que ele pergunta: que se deve pensar da opinião dos que rejeitam a prece em favor dos mortos por não se achar prescrita no Evangelho? Aos homens disse o Cristo: amai-vos uns aos outros. Já falou tudo, né? Esta recomendação contém a de empregar o homem todos os meios possíveis para testemunhar aos outros homens a afeição, sem haver entrado em minúcias quanto à maneira de atingir ele esse fim. Se é certo que nada pode fazer que o Criador, imagem da justiça perfeita, deixe de aplicá-la a todas as ações do Espírito, não menos certo é que a prece que lhes dirigis por aquele que vos inspira afeição constitui, para este, um testemunho de que dele vos lembrais. Testemunho que forçosamente contribuirá para lhe suavizar os sofrimentos e consolá-lo, desde que ele manifeste o mais ligeiro arrependimento, mas só então é socorrido. Nunca, porém, será deixado na ignorância de que uma alma simpática com ele se ocupou. Ao contrário, será deixado na doce crença de que a intercessão dessa alma lhe foi útil. Daí resulta, necessariamente, de sua parte, um sentimento de gratidão e afeto pelo que lhe deu esta prova de amizade ou de piedade. Em consequência, crescerá num e noutro reciprocamente o amor que o Cristo recomendava aos homens. Ambos, pois, se fizeram assim obedientes à lei de amor e de união de todos os seres, lei divina de que resultará a unidade, objetivo e finalidade do Espírito. Esta resposta foi dada pelo Sr. Monod, um espírito de um pastor protestante, em Paris, morto em Paris em abril de 1856, que está na resposta anterior, né? 664, é do Espírito São Luís. É uma observação que Allan Kardec põe aqui no final. Ou seja, que nós devemos fazer sim a prece por aqueles que já partiram, por aqueles que nós temos um sentimento, né, de gratidão, aquelas pessoas até mesmo que Jesus mesmo fala, né, que nos ofendem, que nos tratam mal, né, e às vezes de repente ela necessita de uma oração, que essas pessoas muitas vezes estão doentes do espírito, né, as pessoas que agem no mal, né. Todos nós que às vezes cometemos uma coisa ruim, é porque nós agimos, nós somos imperfeitos ainda, né? E aí nós temos o Evangelho para aprender a nos corrigirmos, a nos agirmos dentro do Evangelho, aprendendo com Cristo a sermos pessoas melhores, fazendo, a gente aprende muito dentro da seara espírita, né, a reforma íntima, né, a reforma interior nossa, corrigindo os nossos defeitos. E essas pessoas que às vezes agem no mal, elas ainda não conseguem fazer isso. Elas não enxergam, né, essa questão. Sabe? Essa última pergunta. Pode-se orar aos espíritos? Ele pergunta. Pode-se orar aos bons espíritos, como sendo os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades. O poder deles, porém, está em relação com a superioridade que tenham alcançado e dimana sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque as preces que se lhes dirigem, só são eficazes se bem aceitas por Deus. Então nós devemos, sim, orar a eles, pedir a eles as boas sugestões para nós, né? E nessa questão última, Santo Agostinho, ele tem uma parte que ele fala assim: para vós, orar é abnegação, para nós, um dever. O encarnado que ora pelo próximo cumpre a nobre tarefa de puros espíritos, sem possuir a coragem e a força destes, realiza as suas maravilhas. Meus irmãos, para finalizar, eu coloco essa frase de André Luiz, quando ele fala sobre a prece. Mais uma vez, reconhece
que a prece é o poder máximo conferido pelo Criador à criatura. Que o Santo Agostinho fala e o André Luiz comenta, né? Que os bons, através da prece, que nós temos a nobre tarefa de puros espíritos, né? Sem possuir a coragem e a força destes, para a gente realizar as maravilhas aqui na Terra, através da oração, por tudo que Deus nos favorece, né? Pelas pessoas que estão à nossa volta, né? Vamos então nos preparar, né, para a prece final. E eu quero, nessa prece final, que nós possamos todos nós sentir, mentalizar a figura de Jesus ao lado de cada um. Jesus espalmando as suas mãos sobre cada um de vocês, porque a nossa equipe de médiuns estará a postos fazendo o passe à distância. Então vamos fechar os olhos, mentalizando Jesus, colocando suas mãos sobre nós. Jesus, divino e amado Mestre, mais uma vez nós te agradecemos pela oportunidade, pelo amor que tens por nós, pedindo, Senhor, a tua proteção divina, pedindo por todos nós que estamos em tratamento nesta casa, pedindo a fluidificação das águas que os nossos irmãos têm em seus lares, para que nelas sejam colocados os remédios necessários, que sejam atendidos os nossos irmãos. Jesus amado, fortalece-nos, abençoa-nos, permita que nós possamos sair dessa pandemia, desses sofrimentos pelos quais passamos, mais fortes, e possamos fortalecer cada irmão que está ao nosso lado, através das nossas orações, através do valor que tem uma prece, que hoje sabemos. Obrigado, Jesus, por estar conosco. Que assim seja. Obrigado, meus irmãos. Fiquem com Deus.